Você já se perguntou o que pode estar acontecendo por trás das portas de um restaurante quando as luzes se apagam? E se o jantar não fosse apenas para os vivos? Prepare-se para descobrir o lado mais sombrio de 3 restaurantes, onde o terror é o prato principal. Baseadas em relatos reais, essas histórias vão te deixar sem sono e com medo de voltar ao seu restaurante favorito. Sente-se, se tiver coragem. O Banquete Fantasma. No interior da França, um restaurante famoso por sua alta gastronomia começou a enfrentar um fenômeno inexplicável que afastava os clientes. Toda noite, por volta das 10 horas, os funcionários ouviam passos pesados e arrastar de cadeiras vindo do salão de jantar vazio. Inicialmente, eles pensaram que era o vento ou algum cliente que ficava até mais tarde. Mas uma noite, quando todos os clientes já haviam ido embora, as luzes começaram a piscar, e a mesa principal estava posta com pratos, talheres e taças, como se alguém estivesse prestes a jantar. O detalhe? Nenhum garçom havia preparado aquela mesa. Um dos funcionários, em busca de respostas, decidiu revisar as câmeras de segurança. O que ele viu foi perturbador. A filmagem mostrava as cadeiras se movendo sozinhas e pratos aparecendo do nada, como se mãos invisíveis estivessem organizando um banquete. A equipe ficou aterrorizada, mas o pior ainda estava por vir. Na semana seguinte, o restaurante foi encontrado completamente revirado, com os pratos quebrados e sangue escorrendo pelas paredes. Descobriu-se que o local havia sido construído sobre um antigo cemitério da época medieval e as almas dos que ali jaziam não estavam descansando em paz. Os funcionários, apavorados com os fenômenos inexplicáveis, decidiram trazer um médium para tentar entender o que estava acontecendo. Ele, ao entrar no restaurante, imediatamente sentiu a presença de muitas almas inquietas. Ao sentar-se na mesa principal, onde o banquete sobrenatural aparecia todas as noites, ele começou a murmurar orações. O ambiente ficou pesado, como se algo invisível estivesse observando cada movimento. De repente, um vento forte e gelado percorreu o salão, derrubando pratos e copos. As portas se trancaram sozinhas, e as luzes se apagaram, deixando o médium e os funcionários em completa escuridão. Uma voz sussurrante começou a ecoar pelo salão, pronunciando palavras incompreensíveis. Quando as luzes piscaram novamente, uma figura nebulosa e deformada estava de pé ao lado da mesa, fitando o médium. Era uma alma antiga, condenada a reviver aquele banquete infernal todas as noites, e ela queria companhia para seu sofrimento eterno. A equipe fugiu aterrorizada, e o restaurante foi fechado indefinidamente. Dizem que, até hoje, é possível ouvir o barulho de cadeiras sendo arrastadas e pratos quebrando dentro do prédio abandonado. Após a fuga aterrorizada dos funcionários, o médium voltou dias depois, determinado a terminar o que havia começado. Ele trouxe consigo velas negras e uma corrente de prata, artefatos para selar o espírito que assombrava o restaurante. Assim que ele acendeu as velas, uma fumaça espessa começou a se espalhar pelo salão e o cheiro de comida podre encheu o ar. O banquete sobrenatural começou novamente diante de seus olhos. Os pratos apareceram sobre a mesa como em uma dança macabra, e as sombras dos antigos comensais sentaram-se silenciosamente em suas cadeiras, sem rosto, mas com um olhar penetrante que o médium podia sentir. No momento em que o médium começou a recitar suas orações finais, a figura distorcida que ele havia visto na última vez materializou-se mais uma vez, desta vez bem próxima a ele. Suas mãos esqueléticas tentaram alcançar o médium, mas a corrente de prata formou uma barreira entre o vivo e o morto. A figura soltou um grito horrível, que ecoou pelo salão vazio. Em seguida, ela desapareceu, juntamente com o banquete fantasma. A partir daquele dia, o restaurante nunca mais experimentou nenhum fenômeno sobrenatural, mas a história do banquete amaldiçoado continua a ser contada por aqueles que ousam se aproximar do local. A Mesa Maldita. Em um famoso restaurante de luxo em Nova York, havia uma mesa específica que os clientes começaram a evitar.
Aqueles que se sentavam nela relatavam sensações estranhas, calafrios repentinos, sussurros inaudíveis e, em alguns casos, até visões de uma mulher de branco observando-os de longe. O dono do restaurante, cético, achou que tudo não passava de superstição. No entanto, as ocorrências se intensificaram quando um casal teve uma experiência assustadora. Enquanto comiam, a mulher começou a sentir algo arranhando suas pernas debaixo da mesa. Ela pensou que era seu parceiro, mas quando olhou, viu mãos pálidas e esqueléticas agarrando seus tornozelos. Gritando de pavor, o casal fugiu imediatamente. O restaurante foi fechado para investigações e os funcionários revelaram que aquela mesa pertencia à antiga dona do restaurante, uma mulher que havia sido assassinada brutalmente por seu marido ciumento. Desde então, acredita-se que seu espírito assombra o local, buscando vingança por seu fim trágico. Com o aumento dos relatos sobre a mesa amaldiçoada, o dono do restaurante decidiu colocar câmeras ao redor do salão para capturar qualquer fenômeno estranho. Na primeira noite de gravação, a câmera focada na mesa específica captou algo macabro. Por volta da meia-noite, a imagem começou a distorcer e uma sombra começou a se formar na cadeira principal. Aos poucos, a figura de uma mulher vestida de branco apareceu, com longos cabelos negros cobrindo o rosto. Ela parecia estar sentada à mesa, mas ninguém físico estava ali. O dono, chocado com a gravação, decidiu investigar o passado do prédio. Descobriu que o restaurante foi construído no local onde um homem assassinou sua esposa após uma briga violenta. Dizem que ele a apunhalou repetidamente na mesa onde eles costumavam jantar juntos. Desde então, o espírito da mulher parece preso àquele lugar, incapaz de descansar em paz. No entanto, a atividade paranormal não parou por aí. Na noite seguinte, um cliente que não sabia da história sentou-se na mesa amaldiçoada. Durante a refeição, ele começou a sentir uma dor forte no peito, como se fosse esfaqueado. Ele desmaiou e foi levado ao hospital, mas o médico não encontrou nenhuma explicação para o colapso súbito. Acredita-se que o espírito da mulher tenta replicar sua morte nos que ousam sentar-se em sua mesa. O dono do restaurante decidiu fechar o local para sempre, mas antes, um último cliente misterioso chegou. Ele pediu especificamente para sentar-se na mesa amaldiçoada, mesmo sabendo dos eventos macabros que cercavam o local. Os funcionários, hesitantes, obedeceram ao pedido. Durante sua refeição, a atmosfera no restaurante tornou-se opressora. As luzes começaram a piscar e, de repente, o relógio na parede parou, marcando exatamente meia-noite. O cliente misterioso não parecia perturbado. Ele sorriu e levantou sua taça, como se estivesse brindando com alguém invisível. Então, como se fosse um sussurro vindo das paredes, as vozes começaram. Elas eram suaves no início, mas tornaram-se mais altas e mais desesperadas. O homem, com um olhar vazio, deixou-se cair de joelhos ao lado da mesa. Uma sombra, diferente de qualquer outra vista antes, ergueu-se da cadeira onde ele estava sentado, parecendo consumir tudo ao redor. A sombra lentamente absorveu o homem, até que ele desapareceu por completo. Quando as luzes voltaram, apenas o vazio restava. A mesa amaldiçoada estava intacta, mas agora parecia mais fria, mais sombria do que nunca. O restaurante foi fechado permanentemente e ninguém jamais voltou a ver o homem misterioso, o garçom que nunca foi embora. Em um pequeno restaurante italiano no sul da Itália, um dos garçons mais antigos, Marco, era conhecido por sua lealdade ao trabalho. Ele serviu clientes por mais de 40 anos, até que, de repente, faleceu de um ataque cardíaco enquanto atendia uma mesa. O restaurante fechou por uma semana em sinal de respeito, mas logo reabriu, tentando seguir em frente. No entanto, estranhos relatos começaram a surgir. Clientes diziam que, ao entrar no restaurante, eram atendidos por um garçom de aspecto pálido, sempre com a mesma frase: "Posso ajudá-los com o menu do dia?" O problema era que, quando perguntavam sobre esse garçom,
Os demais funcionários afirmavam que ninguém daquela descrição trabalhava ali. As câmeras de segurança mostravam Marco andando pelo salão, organizando mesas e, às vezes, até sussurrando no ouvido de alguns clientes. Em uma noite, um cliente notou que, ao passar por um espelho no corredor, o garçom que o acompanhava não tinha reflexo. A partir daquele momento, o restaurante foi envolto em uma aura de medo, e poucos ousavam jantar ali à noite. Após a revelação de que o reflexo do garçom Marco não aparecia nos espelhos, o dono do restaurante decidiu fechar o local para uma limpeza espiritual. Um padre foi chamado para benzer o lugar e libertar a alma de Marco. Durante a cerimônia, enquanto o padre aspergia água benta pelas mesas, a figura de Marco apareceu no meio do salão, visível para todos os presentes. Ele estava pálido, com os olhos fundos e um sorriso perturbador no rosto. O ar ficou pesado e as luzes começaram a piscar violentamente. O padre, nervoso, começou a recitar orações mais fervorosas, tentando expulsar a presença. No entanto, Marco deu alguns passos na direção do padre, estendendo a mão como se pedisse algo. Em seguida, ele sussurrou: "Eu só queria continuar servindo para sempre." De repente, a figura de Marco começou a se desintegrar em uma névoa fina que se espalhou pelo salão, desaparecendo diante dos olhos de todos. Após aquele dia, os fenômenos pararam, mas o restaurante foi vendido e nunca mais aberto. Aqueles que passam por ali à noite dizem que, de vez em quando, podem ver um garçom com uma bandeja parado à porta, esperando clientes que nunca virão. Após o desaparecimento de Marco na névoa, o restaurante ficou fechado por meses, mas os moradores locais ainda relatavam avistamentos estranhos. Um garçom, sempre visto de relance, como uma sombra, ainda parecia caminhar pelo salão vazio à noite, segurando sua bandeja. Os donos do prédio tentaram vendê-lo, mas ninguém tinha coragem de comprá-lo, devido à fama sobrenatural que havia adquirido. Certa noite, um grupo de curiosos decidiu invadir o local. Armados com câmeras e lanternas, eles entraram no restaurante, ansiosos para capturar evidências do garçom fantasma. Enquanto caminhavam entre as mesas empoeiradas, um deles sussurrou que havia sentido uma presença. Quando olharam para o espelho grande que cobria a parede do fundo, todos pararam de repente. Refletido no vidro, eles viram claramente Marco, o garçom desaparecido, com a mesma expressão de sorriso perturbador que ele tinha no momento de sua aparição final. Ele estava parado, observando-os, imóvel. Quando um dos invasores tentou se aproximar, o reflexo de Marco lentamente levantou a bandeja e a temperatura no restaurante despencou. As luzes das lanternas piscavam e o grupo correu, apavorado. Na manhã seguinte, as câmeras que deixaram para trás mostravam apenas o salão vazio, exceto por uma única cadeira, que balançava sozinha no centro da sala. Agora que você conheceu essas histórias assustadoras, deixe seu comentário e dúvida aqui embaixo. Curta e compartilhe o vídeo com quem gosta de um bom terror. E não se esqueça de continuar acompanhando. Tem 2 vídeos na tela esperando por você. Escolha um deles e continue explorando o desconhecido. Nos vemos no próximo mistério.